falar então de pesquisa IPEC agora, já que é impossível a gente tocar os vários assuntos que estão permeando as eleições sem trazer os números. Vocês já perceberam que vários desses números foram colocados aqui pelos nossos analistas. Então, nessa última pesquisa IPEC, Lula passou de 44 para 46, Bolsonaro permaneceu em 31, Ciro caiu de 8 para 7 e Simone permaneceu em 4. Vem para cá, Yuri Pita, levanta aí para você contar para a gente esses dados e a gente jogar na roda, porque a gente vai falar um pouquinho de rejeição também nessa história toda, né? É isso, a gente preparou essa primeira tela aqui que vai entrar no lugar do nosso placar, que mostra a rejeição pelo IPEC na série histórica, nas 4 edições. Desde aí, a gente tem praticamente 4 semanas. São aqueles que não votariam de jeito nenhum, como coloca o Instituto. E aí a gente percebe que tem uma leve tendência de alta na rejeição do presidente Jair Bolsonaro, que já tinha a maior rejeição e ela continua atingindo agora o patamar mais alto de 50%. Quando a gente olha para o ex-presidente Lula, ela está oscilando dentro mais ou menos da margem de erro. Estava em 33 no início da série, chegou a subir para 36, agora 35. Ciro Gomes e Simone Tebet completando a nossa tela estão mais ou menos no mesmo patamar, um patamar bem mais baixo, até por uma taxa menor de conhecimento, etc. Mas concentrando nos dois protagonistas da corrida, por que isso é importante? Esse patamar de rejeição de 50%, quer dizer, de metade dizendo que não votaria no presidente Jair Bolsonaro de jeito nenhum, é uma das explicações para entender por que, a despeito de todos os esforços que o governo fez com o Auxílio Brasil, com os demais auxílios, toda essa mobilização do 7 de setembro, um pouco na linha do que o Felipe está falando. Pode ter uma ação, mas essa ação também provoca uma reação e o efeito está sendo, de certa forma, nulo, pelo menos aqui pela leitura do IPEC. Inclusive, Yuri, eu estava vendo aí, né, entre as análises feitas pelo IPEC desta vez, que o Lula vai melhor entre as famílias que recebem o auxílio. Sem dúvida, ou seja, exato. Não só não bateu positivamente para Jair Bolsonaro, como bateu positivamente para o ex-presidente Lula. Porque é a política que o Lula tem um know-how, né? A Renata Agostini usou esse termo no final agora do 360. Ele é o pai desse tipo de política, é a pessoa que é associada ao Bolsa Família, que tem uma duração tão longa, embora esses programas de transferência de renda tenham começado no governo Fernando Henrique Cardoso, pensando no nível nacional. Mas seja como for, isso aqui está muito atrelado ainda a uma avaliação de saldo negativo do governo. Tem sim havido uma melhora nos últimos tempos, o IPEC também pega isso. Isso se reflete de alguma forma em aumento de intenção de voto do presidente, mas parece, pelo menos na série aqui do IPEC, que está começando a bater num teto. E esse é o desafio. O presidente tenta aumentar a rejeição do seu adversário para forçar o segundo turno, mas ele próprio ainda não está conseguindo baixar a rejeição à sua imagem. Yuri Evandro, hoje eu ouvi uma avaliação de um especialista em pesquisa eleitoral, depois é interessante ouvir o Renato e a Dora, que ele acha que o 7 de setembro, na verdade, teve um efeito reverso para Jair Bolsonaro. Um rebote, né? E a campanha comemorou muito que Bolsonaro não extrapolou, não fez apologia ao golpe e que teria ficado contido e que isso teria sido positivo. Porque se vocês lembrarem, no 7 de setembro do ano passado, onde ele fez aquela fala muito forte na Avenida Paulista, a rejeição dele subiu muito. Dessa vez ele foi mais brando. Mas o que me dizia esse analista, o Andrei Roman, da Atlas, é que tanto na pesquisa IPEC quanto os dados dele da Atlas mostram que depois do 7 de setembro não foi um movimento muito intenso, mas Lula oscila para cima e a rejeição de Bolsonaro oscila para cima. Na avaliação dele, um sinal de que o 7 de setembro, para aquele eleitor indeciso, pegou mal. Dora. Olha, pois é, né? Aquele 7 de setembro, eu acho que tem essa dicotomia, né? Quer dizer, essa dúvida, esse espanto. Por que o Bolsonaro faz tanto, paga o Auxílio Brasil, faz pacote de bondade, dá uma amenizada aqui e ali, e não consegue e a rejeição sobe, como a Raquel disse aqui. Sabe por quê? Porque Renato, você me corrija, hein? Acho que assim, de um lado está ali o ato do presidente. Vem o presidente com a sua conduta e desfaz aquilo que poderia ser positivo. Acho que tem esse efeito, porque é a única explicação. E ele não se aguenta, porque vinha lá o 7 de setembro, por que pega mal? Primeiro, numa certa parcela, porque se vê que aquilo ali, Felipe estava falando sobre isso, que aquilo ali foi um abuso de poder econômico, não sei, mas político, realmente, eu não tenho a menor dúvida, não é?
E, de outro lado, ele faz aquela... Eu não vou repetir essa palavra, me recuso, tá? Numa boa, todo mundo já sabe qual é, mas não vou ficar repetindo. E aí, ele faz essa coisa, né? E ainda tem negócio de comparação de mulher. E aí vem a conduta. E a conduta é que eu acho que torna um efeito que anula as tais das bondades, o que ele poderia ter de positivo de governo. Quer dizer assim, estou governando, estou fazendo coisas maravilhosas e tal, mas me arrependi da frase de não sou coveiro. Sim, mas acabou de falar uma outra medonha, quer dizer, e daí? Aloprei lá atrás, mas anteontem eu faço o mesmo, né? Então, eu acho que é isso, por isso que a pesquisa fica ali no mesmo lugar. E o pessoal comemorou, eu acho que nem foi porque ele era né? Brando, Raquel, porque eu nem acho que foi, tá? É porque levou muita gente para a rua. Meirelles, você acha que é um processo de autodestruição aí, em andamento? A gente já conversou aqui na CNN várias vezes sobre a capacidade que o Bolsonaro tem de superar o Ciro Gomes no tiro no pé. Né? Não é uma tarefa muito fácil superar o Ciro no tiro no pé, mas o presidente se esforça bastante para isso. Mas especificamente nesse caso, eu não acho que foi isso que aconteceu. O aumento da rejeição do Bolsonaro está muito mais ligado, as pesquisas qualitativas que a gente tem acompanhando mostram isso, ao aumento dos ataques de desconstrução da campanha dos candidatos adversários. Nós voltamos a falar sobre violência, e voltar a falar sobre violência tira voto das mulheres que têm medo do seu filho ser vítima de bala perdida, das mulheres que têm medo que um filho pegue a arma do pai e sofra um acidente, que são inclusive os valores que vão contra a narrativa de proteção à família que o presidente procura apresentar. A gente teve nos programas de TV uma intensificação dessas críticas ao governo Bolsonaro, sendo que as críticas que fazem ao Lula estão precificadas, já o Lula roubou. Isso está precificado pro eleitorado. E também das ações de internet tentando desconstruir essa narrativa de família. A gente tem acompanhado isso muito, muito de perto. Acho que o 7 de setembro foi como a participação do Bolsonaro na entrevista da Globo. Foi legal, mas assim, é empate quando você joga no campo adversário. Não muda a imagem dele, não muda a argumentação dele. Não muda a argumentação, não muda a imagem, porque não é crível, Yuri. Você não pode passar 4 anos falando uma coisa e chegar na hora da eleição e mudar isso. Nós já comentamos há 8 meses aqui no WW que uma coisa é o auxílio contra um Haddad, outra coisa é um auxílio contra o Lula. Que o efeito ia ser completamente diferente. E da mesma forma, não adianta o Bolsonaro mudar essa narrativa. Eu acredito que o peso da televisão aí tem sido muito importante pro aumento da rejeição do presidente da República. Caio, como é que você vê de 46 para 50 para Bolsonaro? Não, vamos lá. Eu vou muito na linha do Renato de conjunto da obra, né? Acho que o eleitor ele está olhando os 4 anos e está comparando legados, está comparando 4 anos do Bolsonaro com 8 anos do Lula. Isso está muito claro. Eu tenho uma pequena divergência quanto ao 7 de setembro. Eu acho que é um evento, é um sucesso político, por o tanto de gente que colocou na rua. Eu digo sucesso político ao que se propôs a fazer. Não estou entrando no mérito, no juízo de valor, se podia, se não podia, se feriu ou não feriu a legislação eleitoral, porque, na minha impressão, concordo que feriu. Mas ao que se propôs a fazer, pôr gente na rua, mostrar força política e, principalmente, acho que o maior efeito e que ajuda a entender esse quadro é na moral da bolha bolsonarista. Né, que naquele momento já vinha se fragilizando e avaliando que a chance de derrota estava crescente. Como tem uma chance de derrota real, como o Lula é favorito, já falei aqui, falo quase todo dia que o Lula é sim o favorito, o que não significa que o resultado já está definido. Mas o efeito do 7 de setembro, para o que ele se propôs a fazer, ele conseguiu fazer aquilo. Tanto que a esquerda, o Lula ia fazer atos no dia 10 e teve que cancelar. Não tiveram os atos do dia 10 de setembro. E tanto que, e hoje eu estava vendo no 360, acho que a apuração da Tainá Falcão, sequer vai fazer mais comício até o primeiro turno, porque não tem capacidade de mobilização. Mas tem voto e está liderando a pesquisa, porque ninguém aqui também é maluco de duvidar de pesquisa, ainda mais com o Renato aqui com a gente. É o fiscal da pesquisa, né? Fica todo mundo aqui na arena. Mas assim, você está olhando, é o conjunto da obra, são 2 movimentos, os 4 anos do Bolsonaro com os 8 anos do Lula, e aí
Vai fazer o quê? O Lula saiu com 90% de ótimo e bom, 89%. Vamos trazer um outro recorte agora, né, Yuri? Rapidinho, mas intriga isso, né? O ter voto e não ter capacidade de mobilização. O que você acha, Dória? Eu acho... Bom, primeiro é o seguinte, a presidência da República, gente, isso faz toda a diferença, ou não faz? Estamos falando de isonomia aqui, de igualdade de condições, não tem igualdade de condições, e eu acho que isso... contribui para aquele discurso que vai surgir de novo, de um fim da reeleição, porque todo o mal da política brasileira, todo o mal da política brasileira é a reeleição, como se a política brasileira, os males datassem de 1997, né? Tudo bem, quando começou a reeleição, mas vamos nessa. Então, é essa a diferença, porque tem a presidência da República mobilizando 3 meses de mobilização. Foi um sucesso? Claro, poderia ter sido um fracasso? Até poderia. Mas não dá para você comparar a capacidade de mobilização de um candidato, mesmo sendo ele o Lula, tendo sido presidente, isso e aquilo, já não tem aquela dinheirama que tinha, e com a presidência da República, cujo poder, cuja capilaridade é incomparável. Isso aí... Dora, aí tem uma questão também que eu queria te ouvir. A Dora... Meus parceiros de cá, não esqueci de vocês, tá? Já a gente vai jogar. O próximo recorte vai para aí. Eu tenho uma leitura, pelo menos, já falei isso no WW, em vários locais, aqui também, de que o bolsonarismo vai sobreviver a essa eleição. E o 7 de setembro mostrou, de certa maneira, isso. Pelo que você está colocando, eu posso ter entendido errado, você me corrige, por favor. Não seria isso. O bolsonarismo sem a instituição presidência da República, ele é muito mais frágil, então daria para a gente apontar que se o Lula ganhar, o bolsonarismo não será essa força toda que a gente imagina que será na oposição? Da mesma maneira, claro que não, porque tem o instrumento da presidência da República, ele é fundamental nesse momento de mobilização. Agora, claro que não vai morrer, a questão é, esse bolsonarismo é com Bolsonaro ou sem Bolsonaro? Porque essas pessoas que estão aí hoje, elas existiam, tá? Elas estavam aí, elas não nasceram, elas não brotaram num solo pantanoso, não, elas estavam aí e alguém deu voz, e eu acho que vieram para ficar. Acho que será menor, porque, diferentemente, o PT sobrevive porque o lulismo, mas o PT é um partido, Bolsonaro tem partido, PL, não tem, está no 10º partido, então, não tem partido. Agora, esse tipo de sentimento, ele continuará. Como será conduzido, aí a gente vai ver se ele perder a eleição. Bom, vamos trazer agora um pouco de recorte regional também, porque falamos bastante sobre a questão da rejeição, mas para a gente ampliar o nosso debate, a pesquisa IPEC falou também sobre a performance desses candidatos em cada região do país. E se você está nestas ou em todas as regiões nos acompanhando agora, prestem atenção porque o Yuri vai contar um pouquinho disso. Antes disso, rapidamente, Evandro, até para conectar com o assunto que a gente estava da rejeição, tem muito a ver com a avaliação que se faz do governo, porque afinal de contas a gente está falando de um candidato à presidência disputando a reeleição. E aí na linha, de novo, nessa série desse último mês do IPEC, a gente vê essa constância na linha do ruim e péssimo. Estava em 43 e agora oscilando dentro da margem de erro, 45, mas está ali rigorosamente com o mesmo patamar. Assim como a avaliação do ótimo e bom. Ou seja, todas essas medidas que foram feitas em agosto, o início do pagamento do Auxílio Brasil, as mobilizações, início da campanha, e geralmente a campanha oficial, a propaganda oficial da campanha eleitoral, quando tem um candidato disputando a reeleição, tende a melhorar a avaliação desse governo. A gente também nota aqui uma constância e a avaliação aqui do regular um pouquinho, dando uma oscilada de um pontinho para baixo. Acho que isso também ajuda a gente a entender que o patamar que o presidente tem apresentado de intenção de voto, 30%, 31%, 33%, dependendo da pesquisa, está muito parecido com essa avaliação de governo também. E a avaliação do ruim e péssimo praticamente indo quase toda, mas predominantemente para o ex-presidente Lula e um pouquinho ali no residual, na margem, se disseminando para os outros candidatos, Ciro Gomes, Simone Tebet. O que é curioso quando a gente faz esse recorte, quando mesmo no ótimo bom, tem voto para o ex-presidente Lula. Isso que é curioso, chama a atenção. Mesmo aqueles que têm uma avaliação positiva do governo, provavelmente aqueles que consideram o governo bom, não ótimo, mas mesmo entre eles há alguma
sobra de voto consistente que acaba indo até para o ex-presidente Lula por essa disputa de legados. Agora, pode ter sido um bom presidente, mas o outro... Tem um paralelo com isso que tem a ver com a figura do presidente, que é a mesma coisa que aconteceu com Dória aqui em São Paulo. O Dória tinha um governo melhor avaliado do que a figura do pessoal do governador. Então isso, na prática, tem um conjunto de ações do presidente da República que afastam esse eleitor dele. E que não é o natural, né? O que costuma historicamente ocorrer. Historicamente é o contrário. Felipe Moura Brasil não está, né, agora. Thaís Arbex, quer colocar o teu pitaco aqui sobre essa avaliação de ruim ou péssimo e também sobre a rejeição de Bolsonaro e Lula nessa pesquisa IPEC? Sim, eu estava pensando agora que, embora a gente veja uma diferença entre a rejeição 50%, né, está na nossa tarja. Estava 50%, isso. E me recorda a avaliação negativa 45%. 45%, assim, próximas, né? Não são tão distantes. E aí, na prática, mistura muito com o que a gente estava discutindo agora há pouco, que não há como separar o papel de presidente da República do candidato. Não há como. Esses dados, eles são mais evidentes ainda de que, no fim das contas, o presidente também é o candidato. Não sei se ficou claro, mas acho que esses dados mostram para a gente essa discussão mais profunda. Sim, e é total isso, porque vai convergindo, né, a avaliação do governo com a intenção de voto do governante que é candidato à reeleição. E chamou muita atenção essa questão que você citou do ótimo ou bom, porque, segundo essa última pesquisa IPEC, Bolsonaro vai melhor entre aqueles que avaliam o seu governo ótimo ou bom. E mesmo assim, dentro desse grupo ainda tem gente para não pega 100% o seu adversário. Dessa avaliação. Por que é isso? Porque ele está disputando contra um ex-presidente que saiu com o ótimo bom. A gente está falando aqui de 30%. O Lula, quando saiu do seu governo em 2010, passou dos 80%. E isso aqui também, esse saldo, né, essa diferença aqui de menos 15 pontos, é um desafio para Bolsonaro. Todos os outros presidentes candidatos à reeleição aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso em 98, Lula em 2006 e mesmo Dilma Rousseff em 2014, que saía daquela queda brusca de avaliação depois das jornadas de 2013, todos eles tinham algum saldo positivo nessa conta. Ótimo, bom, menos ruim, péssimo, dava um número positivo. A avaliação de Bolsonaro, com esses 30 e pouquinhos por cento de ótimo bom, chega a ser parecida com o que registrou em um momento parecido Dilma Rousseff, só que ela já tinha baixado o ruim e péssimo. Essa é a dificuldade para Bolsonaro, não baixar o ruim e péssimo, não conseguir ter saldo positivo nisso, torna o seu desafio de reeleição muito mais difícil.